Antes de mergulhar nesse universo sombrio e provocador, prepare-se para conhecer uma das obras mais inquietantes da literatura moderna. 1984, de George Orwell, não é apenas um livro, é um alerta poderoso sobre os perigos da manipulação, da vigilância e da perda da liberdade. Neste vídeo você vai descobrir os segredos por trás dessa distopia que continua assustadoramente atual. Se você acha que vive em um mundo livre, talvez seja a hora de repensar. Fique até o final, porque a pergunta que vamos deixar vai mexer com a sua consciência. O autor George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair, foi um escritor britânico nascido em 1903, cuja obra literária é marcada por uma crítica feroz aos regimes totalitários e à manipulação ideológica. Publicado em 1949 e 1984, não é apenas um romance distópico, é uma denúncia visionária sobre os perigos do controle absoluto do Estado, da vigilância constante e da supressão da verdade. Orwell escreveu 1984 após vivenciar os horrores da Segunda Guerra Mundial e observar o crescimento de regimes autoritários como o nazismo e o stalinismo. Sua obra é uma resposta direta ao medo de que o futuro da humanidade pudesse ser moldado por governos que controlam não apenas os corpos, mas também as mentes. A história se passa em Londres, capital da fictícia Oceânia, um dos 3 superestados que dominam o planeta. O regime é controlado pelo partido, sempre sob a vigilância do Grande Irmão, um líder que nunca aparece, mas está em todo lugar. O Grande Irmão está de olho em você. É mais do que um slogan, é uma ameaça constante. O protagonista, Winston Smith, é um funcionário do Ministério da Verdade, responsável por reescrever documentos históricos para que se alinhem à narrativa oficial do partido. O passado é constantemente alterado, e o que não pode ser modificado é simplesmente apagado. A verdade é maleável, e a memória é um campo de batalha. Winston vive uma existência cinzenta, marcada pela vigilância dos teletelas, pela miséria cotidiana e pela repressão emocional. A individualidade é considerada perigosa, e qualquer pensamento contrário ao partido é punido como crime de pensamento. A polícia do pensamento está sempre à espreita, pronta para eliminar qualquer traço de rebeldia. Mas Winston começa a questionar. Ele escreve um diário secreto, um ato de resistência silenciosa, e então conhece Julia, uma jovem que compartilha seu desejo de liberdade. Juntos, vivem um romance clandestino não apenas por amor, mas como forma de afirmar sua humanidade em meio à desumanização. A esperança de Winston e Julia é breve. Traídos e capturados pela polícia do pensamento, são levados ao temido Ministério do Amor, um lugar onde o nome é ironia cruel. Lá, Winston é submetido a torturas físicas e psicológicas, até que sua vontade é quebrada. O momento mais intenso acontece no quarto 101, onde cada prisioneiro enfrenta seu maior medo. Para Winston, são ratos. Diante da ameaça, ele traz Julia, implorando que a tortura seja aplicada a ela. É o colapso final de sua resistência. Ao fim, Winston é libertado, mas não como o homem que entrou. Ele já não ama Julia. Ele ama o Grande Irmão. A lavagem cerebral foi completa. A rebeldia foi extinta. A vitória do partido é absoluta. Mais de 7 décadas após sua publicação, 1984 continua assustadoramente atual. Em tempos de fake news, vigilância digital, manipulação de dados e polarização política, a obra de Orwell ressoa como um alerta urgente. O conceito de duplo pensar, a capacidade de aceitar simultaneamente 2 verdades contraditórias, está presente em discursos políticos, na mídia e nas redes sociais. A ideia de que guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força não parece tão estranha quando vemos como a linguagem pode distorcer a realidade, né? O livro também nos convida a refletir sobre a importância da memória, da verdade e da liberdade de pensamento. Em um mundo onde algoritmos moldam nossas opiniões e governos monitoram nossas ações, 1984 nos lembra que a liberdade começa na mente, e que perdê-la é perder tudo. 1984 não é apenas uma obra literária, é um manifesto, um grito silencioso contra a opressão. Winston Smith, mesmo derrotado, representa a centelha que ainda pode existir em cada um de nós. O desejo de pensar livremente, de amar sem medo, de viver com dignidade. George Orwell não escreveu para entreter, escreveu para alertar. E seu alerta continua vivo, ressoando em cada página, frase e olhar desconfiado que lançamos ao mundo ao nosso redor. Se você chegou até aqui,
é porque também sente que há algo errado quando a verdade é manipulada. Quando a liberdade é ameaçada, quando o medo se torna rotina. 1984 é um convite à vigilância, não do Estado sobre nós, mas de nós sobre o Estado. Se hoje você fosse observado o tempo todo, tivesse suas palavras censuradas e seus pensamentos punidos, você ainda saberia quem é? Se este vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E não esquece de compartilhar com a galera. A liberdade começa com o conhecimento e você acaba de dar um passo importante. Nos vemos em breve.